Bem-vindos a mais esta reflexão. Nós precisamos entender os processos de Deus, a sua maneira de agir, a maneira como somos conduzidos nessa jornada, o compromisso que precisamos ter para que a gente expresse a salvação, para que a gente revele a salvação recebida. Pois nós somos chamados, na realidade, o que a gente precisa entender, somos tirados das trevas, transportados para o reino de Deus, para vivermos o reino de Deus na terra. Como nós sabemos que vivemos ou temos isso? Pelo processo, pela maneira como nós andamos, nosso crescimento. Todo o processo de Deus é fundamentado na fé. O justo vive por fé. Mas o que significa isso? Que cremos nas palavras de Deus e, por crermos nas promessas e na sua palavra, nós andamos nesta direção. É isto que vai traduzir a nossa salvação. Jesus morreu e ressuscitou para que nós alcançássemos o perdão e a justificação. Ele nos coloca diante do Pai, ele nos justifica, nos santifica e nos coloca na presença de Deus. Mas qual é o sinal disto? Compromisso. Compromisso com o Pai, com sua vontade, de maneira que a gente expresse não a busca dos nossos interesses e dos nossos desejos, mas que nós possamos nos comprometer com os processos de Deus, de maneira que, comprometido com Ele, ou seja, na jornada de buscar o conhecimento, o entendimento, a compreensão da sua vontade, somos conduzidos à maturidade. Na igreja, no corpo de Cristo, ou seja, onde nós somos membros uns dos outros, onde somos pedras vivas deste templo que está construindo, onde nós somos a morada de Deus, nós como família, como seu povo. A igreja, o corpo de Cristo, é a expressão da multiforme sabedoria de Deus. É por meio da igreja que nós, na realidade, há o proclamar das virtudes de Deus para revelarmos Deus ao mundo. Somos tirados das trevas, transportados para o reino de Deus. Mas nós precisamos expressar isso. E como isto acontece? Pela maneira como nós vivemos e andamos. Paulo fala um pouco sobre isso na carta aos Filipenses, no capítulo 1, do verso 27 ao 30. Ele diz assim: acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelo adversário. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continua a ter. Então, a questão, como eles revelavam? Eles revelavam pelo compromisso com o Evangelho, no empenho em ser um só espírito, uma só alma, lutar juntos pela fé do Evangelho. Não se trata de crenças, não se trata de jargão, não se trata de palavras que proferimos, mas da maneira como nós vivemos. Quando fala que nós fomos tirados das trevas do reino das trevas e transportados para o reino de Deus, implica que nós precisamos agora viver segundo os valores do reino de Deus. Não é vivermos da mesma maneira que vivíamos no mundo, não é andarmos pela maneira de pensar do mundo. Consequência disso pode ser perseguição, pode ser a dificuldade, pode ser o rejeitar a maneira de viver do mundo e praticarmos a justiça. No mundo, nós somos ensinados a sermos egoístas, orgulhosos, arrogantes, hipócritas, mentirosos, que a gente vive pela, vamos dizer assim, pela concorrência, por competir uns com os outros, por pisar uns nos outros. Isto é a realidade do mundo. Mas qual é a realidade do reino de Deus e como expressamos a salvação? Quando vivemos segundo as virtudes de Deus, quando manifestamos graça, compaixão, misericórdia, o seu amor,
quando fazemos das nossas vidas oferta em favor do outro, para que ele possa crescer, amadurecer e conhecer mais a Deus. Quando entendemos que nós somos cartas vivas, que nós somos o bom perfume de Cristo e que é nossa responsabilidade revelar Cristo nas nossas ações, nas nossas palavras. Isto é o que nos conduz não só ao amadurecimento, mas a expressarmos a salvação recebida. Não existe outra maneira. Não existe outra maneira de viver, outra maneira de pensar, outra maneira de andar. Somos chamados para a maturidade, para alcançarmos a plenitude de Cristo, ou seja, para revelarmos em todos os nossos atos, todas as nossas palavras, Cristo ao mundo. E a gente precisa crescer, amadurecer e compreender isso, para que a nossa jornada seja uma jornada de fé, seja uma jornada onde lutamos pela fé do Evangelho, para que o Evangelho seja pregado a todo mundo, não o Evangelho de religião, não o Evangelho que traduza o pensamento humano, mas um Evangelho que revela as virtudes de Deus a todas as pessoas. É isso que a gente precisa entender. Esse é o entendimento que necessitamos. Quando fala que lutamos junto pela fé do Evangelho, não é para impor esses valores às pessoas, mas para revelar esses valores às pessoas e elas assim possam conhecer a Deus. Por isso a gente precisa conhecer o Senhor. Por isso a gente precisa revelar a salvação de nosso Deus. O que nós fazemos, a maneira como nós vivemos, é uma prova evidente de perdição para as pessoas, para que revele que o caminho que elas estão escolhendo não é o caminho que traduz a vontade de Deus, mas para nós é a expressão da salvação recebida, é a expressão de que conhecemos a Deus, é a expressão que vivemos segundo a vontade de Deus. Por isso, precisamos nos comprometer com o Evangelho, comprometer com a vontade de Deus, comprometer com o seu querer, para vivermos essa plenitude no nosso dia a dia, revelando Cristo às pessoas, no meio da igreja, com uma só fé, unidos no mesmo propósito, vivendo de modo digno desta vocação que fomos chamados, que é vivermos pelos valores eternos do reino de Deus, é andarmos na verdade, praticando a justiça, expressando Cristo ao mundo. Este é o sinal da nossa salvação. É o sinal que revela que nós conhecemos o nosso Deus, que estamos fazendo a jornada de amadurecimento, que expressamos Cristo ao mundo. Isto não quer dizer que não iremos pecar, que não iremos errar diante das pessoas, mas nós não podemos permanecer no erro, não podemos permanecer no pecado. Devemos nos afastar do pecado e vivermos conforme a justiça de Deus, expressando suas virtudes ao mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.